Girando os nossos repórteres, falando também de outros temas dessa segunda-feira. O senador Marcos Duval é mais um que passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A medida ocorre após descumprir as medidas cautelares impostas pelo Supremo e viajar aos Estados Unidos. A gente recebe aqui a repórter Janaína Camelo. Tudo bem, Janaína? O senador também teve o passaporte cancelado, retido, é isso? Boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, o passaporte diplomático. Porque foi com esse passaporte que ele conseguiu viajar para os Estados Unidos, né? Primeiro, o ministro entendeu que ele descumpriu medidas cautelares ao sair do Brasil. Tanto que hoje, Marcos Duval desembarcou aqui no Brasil. Ele passou 10 dias nos Estados Unidos, viajou no dia 23 e desembarcando ele já foi abordado ali por agentes da Polícia Federal, que levaram ele para colocar a tornozeleira eletrônica. Além desse monitoramento aí 24 horas, o ministro também determinou a ele o recolhimento domiciliar no período da noite. Isso tudo, Thiago, foi no âmbito de um inquérito que Marcos Duval é alvo por obstrução de justiça no caso da investigação da suposta trama golpista e também por ataques a ministros do STF. No ano passado, o ministro Alexandre de Moraes chegou a determinar a apreensão dos passaportes dele, mas ele não entregou o passaporte diplomático. Então, ele chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais quando ele foi viajar para os Estados Unidos, disse que estava indo à Disney, em viagem com a família e que não pretendia fugir do Brasil. Inclusive disse que chegou a pedir essa autorização para a viagem ao ministro Alexandre de Moraes, mas que foi negado. De fato, houve esse pedido, o ministro negou, reiterando as medidas cautelares a ele, mas Marcos Duval entendeu que a determinação do ministro não estava expressa ali por parte do ministro que ele não poderia deixar o território nacional. Então, o ministro Alexandre de Moraes, na decisão que acabou sendo publicada hoje, mas foi logo no dia seguinte, Thiago, um dia depois que Marcos Duval viajou para os Estados Unidos, que o ministro já impôs novas medidas cautelares a ele, como bloqueio dos salários que ele recebe no Senado Federal, bloqueio de bens, de contas bancárias e também essas medidas cautelares de recolhimento domiciliar e tornozeleira eletrônica, que só foi possível cumprir com ele estando aqui no Brasil. Nessa decisão que foi publicada hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, que a conduta do senador demonstra uma absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário, porque mesmo diante da negativa do STF para que ele saísse do Brasil, mesmo assim, ele viajou usando o passaporte diplomático. O ministro disse que eventual descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares, aí imediatamente será decretada a prisão domiciliar do senador Marcos Duval. Agora, o que o Marcos Duval disse? Ele disse que não descumpriu nenhuma medida cautelar, né, reforçando ali, segundo ele, a defesa dele, de que ele não estava proibido de deixar o país, o território nacional, e disse que essas medidas cautelares são provisórias e que não representam que ele é culpado. Tiago. Ô, Janaína, uma outra questão. Essa decisão contra o senador fez com que a bancada oposicionista da casa voltasse a pedir o avanço de projetos de lei que limitam a atuação de ministros do STF, é isso? Exatamente, é aquele chamado pacote anti-STF, né, Tiago, que acabou voltando à tona aí por conta de decisões aqui do STF, especialmente decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, um deles, por exemplo, um projeto, inclusive, relativamente novo, que foi apresentado, é o que amplia o rol de crimes ali, de responsabilidade, dos quais os ministros do STF poderiam responder e que poderiam acabar gerando ali um processo de impeachment. Tem também o projeto que limita ali as decisões monocráticas do STF, tem também um projeto que chegou a ser arquivado, que permitiu ao Congresso Nacional assustar decisões do STF que julgasse ali, que os parlamentares julgassem ali arbitrários. Esse caso foi arquivado, mas o Congresso, parlamentares ali, especialmente da oposição, dizem que essa proposta pode até chegar a ser renovada ali, ser apresentada novamente. Mas fato é que há uma pressão por parte, especialmente do Senado, da oposição no Senado, em cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que o presidente do Senado coloque essas pautas em tramitação, mas Davi Alcolumbre já disse que não tem a intenção de fazer isso por enquanto. Tiago. Janaína, deixa eu aproveitar você, a nossa repórter em Brasília, que acompanha
diariamente o Supremo. Como é que está a movimentação por aí? E uma questão que nos deixa ainda sem a resposta: será que o ministro Alexandre de Moraes pode levar isso para alguma turma, essa decisão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro? Quais informações que nós já temos, perguntando sobre a movimentação nessa segunda-feira? Pois é, Tiago. Olha só, até então estava relativamente calmo, né? Então, uma decisão que veio, mesmo que tenha sido ali no início da noite, mas pegou muita gente ali de surpresa. É uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, de prisão domiciliar. Provavelmente seja ali não há nada explícito ali na decisão do ministro, que seja uma medida ali apenas do ministro, que tenha que ser referendada por um colegiado, né? No caso ali seria, a primeira turma, porque é uma decisão que já havia sido tomada anteriormente. No caso ali foi um descumprimento de uma medida cautelar, né? Já estava muito explícito ali pelo ministro Alexandre de Moraes que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro descumprisse qualquer uma das medidas cautelares, a prisão domiciliar seria imediatamente decretada. Então, neste caso, não há uma previsão de que essa decisão passe por autorização de um referendo, de um colegiado aqui do STF. Então, fica valendo até segunda decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. Tiago. Perfeito. Janaína Camelo, você volta daqui a pouquinho com todas as informações, bastidores também. Vou chamar mais uma vez as nossas comentaristas, a Dora Kramer e a Deise Ciocari, aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, nesse dia agitado, movimentado, e uma semana que promete. E com base, Dora, no que a Janaína fala, né, talvez as reações do Congresso Nacional, o pacote anti-STF, como ela destacou, isso tem potencial para ganhar força, Dora? Olha, força eu não sei se ganha, mas vai se estabelecer. Isso vai acontecer certamente, porque esse embate vai aumentar, o embate entre governo e oposição. Evidentemente que isso é um ato, é um acontecimento, é um fato que suscita mesmo essa manifestação, Tiago, essa manifestação política. Agora, se isso vai ganhar força a ponto de preponderar esse tipo de, por exemplo, ganhar tração, qualquer projeto de pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho pouco provável, porque neste momento a oposição não está exatamente no auge da sua força, né? Porque vamos lembrar que isso que aconteceu hoje pode suscitar mais alguma reação do governo norte-americano, porque esse é um ator importante que não estava em cena e entrou em cena. E vimos como as atitudes do governo americano, elas não são favoráveis, para dizer o mínimo, né, aos apoiadores dele, porque elas são atitudes contra o Brasil. Então, dependendo do que o governo americano fizer, pode ser que também isso contribua para o enfraquecimento, ou melhor, para o não fortalecimento dessa posição, desse embate, da força da oposição nesse embate. Vamos ver, porque está tudo muito novo. Nós estamos falando de uma decisão que praticamente acabou de sair, porque foi no início da noite, num Congresso que volta de recesso agora, numa questão de tarifaço que envolve a política. Olha quantos elementos a gente tem aí. E muitas dúvidas. E ainda tem essa questão que se coloca, essa decisão da Justiça por ser o ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que se fosse outro ministro a ter decidido, isso não suscitaria tantos questionamentos que, vamos combinar, são de ordem política, porque está muito claro, o ministro deixou muito claro na sua decisão, não pode usar rede social. Muito claro, foi usada a rede social. Então, qual é o questionamento? Por isso que eu digo, o questionamento é de ordem política. E como há políticos, a questão é política que está envolvida, claro que isso vem para a arena. Agora, o que vai preponderar aí? Que foi a pergunta que o Tiago me fez. O que vai prevalecer? Quem é que vai ter mais força? É cedo para responder. Amanhã a gente vai começar a ver um cenário mais claro, porque temos um Congresso de volta.
Davi Alcolumbre e Hugo Motta são atores muito importantes nisso, devem se manifestar amanhã, certamente. Daqui a pouco a gente fala sobre as reações do governo brasileiro, essa possibilidade de ter mais retaliações de Donald Trump aqui para o Brasil. Agora, Deise, eu te pergunto, a decisão de hoje, do fim da tarde, começo da noite, veio num dia em que o senador Marcos do Val foi alvo também de uma operação, passaporte retido, tornozeleira eletrônica. De que forma tudo isso incendeia esse momento político também? Olha, Thiago, a gente tem que pensar que o Marcos do Val, ele é um personagem muito controverso aqui na política brasileira, né? Tem um ponto que ele ainda não foi considerado um réu formal, né? Então, isso pode prejudicar um pouco a legitimidade do alcance da decisão do STF, né? Ele ainda não é o réu formal, então o STF está aplicando medida cautelar em alguém que ainda não foi ali oficializado, né? Para além disso, o Marcos do Val, ele já foi, se a gente for lembrar que ele já foi agente infiltrado, ele foi herói na história, depois ele foi vítima. Nossa, é uma confusão, assim, ele transformou a política brasileira numa série de quinta categoria. Então, por meio disso tudo, para a cassação do passaporte dele, o uso de tornozeleira, vamos falar bem a verdade aqui, o Marcos do Val é aquele personagem político que ele não merece nem a tornozeleira, é o esquecimento na política brasileira mesmo.